dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas, amigos. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso mais novo canal de engenharia, negócios, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. É muita coisa, né? É porque eu quero incentivar a você a crescer, seja pessoalmente, profissionalmente ou nos seus estudos. E para começar com o pé direito, esse é um vídeo de sofrência, por isso que eu tô até aqui com essa camisetinha aqui do Estevam. Mas sofrência para alguns, alegria para outros, e eu tenho certeza que você vai sair muito alegre daqui com pouquíssimas dúvidas. Talvez não, não sei. Eu espero que não. Eu sou Adriano Fidelis, sou engenheiro civil e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sem me alongar muito mais do que isso, vamos direto para a parte que interessa, que eu tenho certeza que é o que você está procurando aqui. Você não quer rodeios, né? Você quer tirar dúvidas, você quer conhecimento. E é disso que eu gosto. Então vamos lá para a parte que interessa a todos, a parte que você está procurando. Com certeza é o que você espera que eu passe para vocês, que é o cálculo desse tal do método dos deslocamentos. Eu montei toda uma premissa de cálculo, toda uma revisão para vocês antes de entrar diretamente nesse método. E para você que já está mais preparado nessa matéria, sugiro que vá para esse minuto que eu vou colocar aqui embaixo. Mas também, se quiser me dar uma moral, aí ver o vídeo todo, sem pular parte nenhuma, eu agradeceria muito, porque deu trabalho para fazer esse vídeo para vocês e dá trabalho para montar toda essa explicação, a teoria de uma matéria inteira em um só vídeo para vocês. Eu estou tentando resumir ao máximo. Então, dá essa moralzinha para mim, assiste o vídeo todo, vem comigo os cálculos. Então, primeiramente, para entender a teoria aqui do cálculo do método dos deslocamentos, é muito importante a gente relembrar, vocês estarem relembrando aqui o que são as estruturas hiperestáticas. Aqui, por exemplo, eu tenho duas vigas, e para definir se elas são estruturas hiperestáticas, a gente tem que avaliar o número de apoios, o número de vincos que restringe o movimento dela, e comparar com o número de equações que eu preciso utilizar para encontrar, para desenvolver, né, para analisar essa estrutura. Então, no caso aqui dessa primeira, seria uma, duas, três reações verticais, uma horizontal e, por ser um engaste, um momento. Então, 3, 4, 5 reações. E para cálculo, né, de estruturas desse tipo, nós utilizamos três equações. Ou seja, 5 reações é maior do que a quantidade de equações para solucionar uma estrutura desse tipo. Nessa outra viga aqui, uma, duas, três reações verticais, uma, duas horizontais. Logo, 5 reações. E as mesmas três equações. Ou seja, uma estrutura hiperestática é definida por ter mais reações do que equações. Só para ficar mais claro aqui, quais são essas três equações? São somatórios, né? Dos dois casos. Força em X, força em Y e de momento. Onde que eu calculo esse momento? Posso selecionar qualquer ponto aqui como polo, né? Aqui, aqui, ou aqui, nesse outro caso aqui, 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 ou aqui. Posso utilizar qualquer desses pontos como polo para cálculo do momento. Por exemplo, vamos chamar aqui de apoio A, B e C. Se eu escolher esse ponto aqui, somatório de momento em A tem que ser igual a zero. O mesmo serve para essa ou qualquer estrutura desse tipo. Onde é encontrado esse tipo de estrutura aqui, estruturas hiperestáticas? É muito utilizado
em grandes vãos, 10 metros, 15 metros, por exemplo, vai ter ali um pilar no meio, dois, então vai ser considerado ali uma viga hiperestática. Senão ia precisar ali uma viga de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de altura, ou fazer um concreto ali com proteção, que não é muito viável para edifícios residenciais convencionais que a gente vê por aí. Bacaninha esses quadros aqui. Como parece que foi só para não deixar a parede vazia. Opa, já voltaram? Então, continuando, já que vocês estão aqui, vamos prosseguir com o método dos deslocamentos. Vocês sabiam que ele é muito utilizado em programações automáticas? Talvez até por isso ele seja muito importante, talvez seja o mais importante até, quando se trata da análise desse tipo de estrutura. Então, se você quer entender um pouco melhor como que ele funciona também, antes de entrar no passo a passo, presta atenção no que eu vou explicar para vocês agora. O que é importante a gente saber para esse método dos deslocamentos também? Que ele trabalha na hipótese de superposições de soluções cinemáticas. Ou, em outras palavras, é uma junção de deformações que acontece na estrutura. Você vai dividir essas deformações. Uma dica importante é você dividir em deformações conhecidas, já que você consegue enxergar na estrutura. Aqui eu separei novamente dois exemplos para vocês. Nesse primeiro caso aqui eu tenho uma viga de um lado engastada e do outro com apoio fixo. Eu dividi, como vocês podem observar, os carregamentos dela. Ela está sendo exigida para uma carga distribuída e em um momento aqui nesse engaste. Eu dividi os dois esforços e aqui temos, por exemplo, nesse primeiro caso, nesse esforço aqui, quando ocorrer, essa estrutura aqui, exageradamente, ela vai tender a fazer o quê? Esse movimento aqui, ó. Embarrigar, né? Aqui em cima. Fazer parecer aqui um ângulo qualquer. Ou seja, ela vai envergar a parte de cima, vai tracionar a parte superior da estrutura. Já nessa outra situação, no carregamento aqui na carga distribuída, vamos ter o quê? Essa deformação aqui. Certo? Ou seja, vai formar aqui uma barriga, uma deformação, não, uma deflexão nesse sentido. Então eu separei as superposições dessa estrutura. É muito importante a gente ter essa visão. A engenharia é muito imaginação, né? Você ilustra na sua mente o que vai acontecer ali para você poder aplicar os cálculos devidos naquela situação. Nesse segundo caso aqui, um pórtico que recebe uma força aqui pontual horizontal e uma carga distribuída na sua superfície. Eu dividi novamente as superposições, né? Os carregamentos. O que acontece quando um pórtico aqui, uma estrutura, vai sofrer esse carregamento P aqui? Ela vai tender exageradamente a fazer isso aqui, certo? Ela vai sofrer essa variação aqui. Isso aqui era para ser um alfa. Agora, nesse caso aqui, o que vai acontecer quando essa carga aqui descarregar sobre esse meu pórtico? Essa parte vai tender a fazer isso e provavelmente vai flambar, né, também. Entenderam? Então é muito importante a gente ter essa visão também da estrutura, saber dividir essas superposições, dividir essas deformações.
da nossa estrutura. Agora que relembramos o que são as estruturas hiperestáticas, aprendemos aí como deduzir as superposições das deformações, vamos aprender agora como identificar, como encontrar a quantidade de incógnitas que vão para o sistema nesse método dos deslocamentos. Mas antes de prosseguir para essa parte, eu gostaria de pedir um favorzinho para vocês. Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e comenta se está ficando com dúvidas, se está gostando do jeito que eu estou passando o conteúdo para vocês, que é muito importante para mim. Na verdade, acho que não foi bem um favorzinho, né? Foram 3, mas eu garanto que não vai levar muito mais do que 5 segundos aí do seu tempo e vai me ajudar bastante, vai me motivar a trazer mais conteúdo como este para vocês. Então, continuando aqui a explicação. Essas incógnitas, que eu estava dizendo, elas são definidas pela soma das deslocabilidades interna e externa de uma estrutura. Essas deslocabilidades também podem ser chamadas de graus de liberdade e é, em parte, fundamental para que a gente possa, né, analisar por completo uma estrutura. E antes que eu me esqueça, esse método tem esse nome exatamente por este motivo. Nós travamos esses deslocamentos e então montamos sistemas lineares para identificar a constante de deslocabilidade do ponto travado. Então aqui, para ficar mais claro, eu coloquei 3 estruturas diferentes para demonstrar essas deslocabilidades para vocês. Então aqui na primeira estrutura nós temos 4 apoios, 2 fixos e 2 simples, né? 2 que tem aqui algum movimento. E a deslocabilidade, ou seja, as incógnitas deste caso, elas estão nos 2 apoios centrais. Eu vou chamar aqui então de A, B, C e D. Para travar a deslocabilidade, vou colocar aqui de preto, a gente interpreta como um quadradinho. Aqui. Então, tem 2 incógnitas, 2 deslocabilidades internas. O que vai tender nessa estrutura que acontecer? Vai tender a ter uma rotação, né, nesse ponto. Nos apoios externos não considera deslocamentos. E é importante também a gente saber que as estruturas que possuem somente deslocabilidade interna são denominadas de indeslocáveis. Ou seja, nesse caso aqui, é uma estrutura indeslocável. Aí nessa segunda estrutura aqui, apesar de ser um semipórtico aqui, um pórtico, bem diferente dessa primeira, é bem semelhante uma da outra no quesito dessas deslocabilidades. Se a gente chamar aqui de A, essa união aqui fixa de B, esse apoio de C e esse engaste de D, ela não vai ter uma movimentação lateral por causa dos engastes, né? Então ela também só vai ter uma deslocabilidade interna nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, ela também só tem 2 incógnitas e também é uma estrutura indeslocável. Entenderam aqui nesse ponto? Ele tende, né, quando coloca um carregamento, a rotacionar, né, essa junção, essa união aqui. Então também é considerado uma deslocabilidade interna. Agora nesse pórtico, podemos também seguir o raciocínio aqui de chamar, né, aqui de A, essa junção aqui de B, aqui de C, aqui de D, para seguir um raciocínio parecido. A diferença que ocorre é que possui deslocabilidade externa também.
nós podemos definir aqui nós. Deu um bug, né? Eu vou falar errado aqui para dar de entender melhor, porque a língua portuguesa é mesmo magnífica. A gente pode, né? A gente pode definir nós de deslocabilidade externa aqueles que, ao analisarmos aqui a estrutura, encontramos a possibilidade de movimentação linear horizontal, além da rotação, é claro. Aqui, por exemplo, se for submetida a um carregamento nesse sentido, vou desenhar aqui, o carregamento aqui nesse sentido, a estrutura vai tender a se movimentar nessa direção. Então, nesse caso, deve ser considerado um apoio do primeiro gênero, virtual. Então, nesse caso, deve ser considerado um apoio do primeiro gênero virtual nessa posição aqui. Ó. Lembrando que enrijecemos aqui, né? Travamos esse ponto e acrescentamos, colocamos aqui um apoio de primeiro gênero virtual. Esse apoio aqui, ó, dependendo do carregamento que for solicitado aqui, vai tender essa perna do pórtico também a deslizar para horizontal. Então também colocamos um apoio aqui de primeiro gênero virtual para travar essa estrutura. Logo nós temos duas deslocabilidades internas e duas externas. E um total então de 4 incógnitas. E por nesse caso aqui também ter essas deslocabilidades externas, essa estrutura é chamada então de deslocável e não mais indeslocável. Agora que eu passei todas as premissas para vocês, vamos de fato entrar no roteirinho aí para o método dos deslocamentos. Acho que está muito melhor do que um roteirinho, acho que é uma receitinha de bolo mesmo aí, um passo a passo para você conseguir resolver facilmente e analisar facilmente estruturas hiperestáticas pelo método dos deslocamentos. Se quando eu falei lá no começo do vídeo para você pular para esse minuto, para ir direto para o passo a passo para resolver, e tiver alguma dúvida posteriormente, sugiro que você volte um pouco o vídeo, dê uma olhadinha se eu já expliquei, se eu já solucionei a sua dúvida. Agora, se eu não tiver feito isso, pergunta aí, deixe o seu comentário perguntando, tirando sua dúvida, que vai ser um prazer responder e fazer você sair daqui com o menor número de dúvidas possíveis. Então, a primeira coisa a ser feita ao receber, ou melhor, ou definir, né, a estrutura a ser analisada, é determinar, identificar os graus de liberdade dela. Em outras palavras, encontrar os pontos de deslocabilidade que devemos enrijecer, que devemos travar nessa estrutura. Então, por exemplo, ao receber aqui uma viga desse tipo, dois apoios simples e um engaste, carregamento distribuído e uma carga pontual. O ponto onde devemos enrijecer, nesse caso aqui, é o apoio central. Lembra que enrijecer o quadradinho, pronto. Identificamos o ponto que tem que ser enrijecido. Então, fazendo isso, onde antes era um apoio, vai ser então agora considerado um engaste. Essa estrutura aqui então fica assim. E aqui como se fosse um engaste, fazer tracejado. Então aqui região enrijecida. Os carregamentos continuam iguais, porém aqui agora nós vamos dividir essa estrutura em dois tramos. O que significa, né, tramo?
Tramo é um nome que é dado para cada trecho de estrutura após a sua separação. E presta atenção aqui, a estrutura não é separada realmente. Isso se trata apenas de um procedimento para analisar as barras isoladas. Isso facilita observar de maneira mais simples cada parte que compõe essa estrutura. Então aqui, vamos ter dois tramos agora. Engaste, engaste, engaste. Podemos chamar aqui de tramo 1, tramo 2. Após fazer essa separação, nós temos que identificar as superposições de cada um dos tramos. Eu expliquei essas superposições anteriormente, como que funcionam. E se você não viu, então eu sugiro que volte um pouco aí o vídeo para poder entender essa parte, porque é muito importante. Lembrando que também é muito importante separar as sobreposições de maneira que você defina componentes, ou melhor, carregamentos com momentos de partida, ou como alguns conhecem, momentos de engaste perfeito já conhecidos e tabelados. Inclusive eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um arquivo. Então baixem aí que vai ajudar bastante. Então continuando aqui. Tudo isso que falei são as preliminares para que possamos iniciar o desenvolvimento dos cálculos. Eu vou só colocar aqui, ó, esse tramo 1 aqui. Ele ia ficar, então, as sobreposições dele as seguintes. A primeira, carga distribuída. E a segunda, uma carga pontual. A deformação, semelhante. Essa caneta aqui está com nada. A deformação é semelhante, mas o momento de partida de cada um é diferente. É o tramo 2, somente a carga distribuída. Então vamos dar início aqui ao passo a passo de verdade. É uma receitinha de bolo aqui mesmo que eu vou deixar para vocês como fazer. Primeiro passo, então, calcular e construir a estrutura principal. Estrutura principal. Nossa E0. Após termos separado os tramos e superposições, então, com a tabela de momentos de partida em mãos, nós faremos a soma dos momentos de cada tramo. Essa tabela está aí na descrição para vocês, então não tem motivos aí de desespero. Aqui no tramo 1 eu separei, então eu vou ter dois momentos de partida. Nesse primeiro caso aqui, ó, QL quadrado sobre 8, e a carga pontual aqui, 3PL sobre 16. A soma desses dois carregamentos é o meu momento de partida do tramo 1 inicial aqui. Aí nós fazemos isso para a estrutura completa, né? Aqui do 1, tramo 2. Já vou marcar aqui também o momento de partida aqui no segundo, que é QL quadrado sobre 12. Então, a nossa estrutura E0, que seria, né, a nossa estrutura principal aqui.
Lembrando que aqui a gente está considerando o engaste. Agora, vou chamar aqui de MA, MB e MC. MB, na verdade, ele se divide aqui, né? MB1, MB2. MB1, tramo 1 aqui. MB2, esse tramo 2. Uma das pontas aqui, ó, vai ser aqui, né? Momentos. Esse momento aqui calculado vai ser MB2, MB1, a soma desses dois aqui. Fechou? E fazemos aqui a soma no momento, considerando o valor aqui, a orientação é sempre sentido anti-horário positivo, horário negativo. Então, somei esses dois aqui, respeitando os sinais. A soma aqui em cima é o meu MB. Tem que prestar muita atenção nisso daqui. Feito isso, está montada a nossa estrutura principal, nós partimos para o segundo passo, que é cálculo e construção de estruturas secundárias. Seria E1, E2, EN. Lembrando que praticamente todos os passos antes de montar a estrutura completa, analisamos as barras isoladas, os tramos, como disse anteriormente. Então, para cada tramo, vamos observar os coeficientes de rigidez, que os mais usuais são estes daqui. É I sobre L e 2 é I sobre L. O ponto que a gente observa aqui é 4i sobre L e o que transfere para a outra extremidade 2i. Por exemplo, estou avaliando esse ponto aqui. Aqui vai ser 4i sobre L e aqui vai ter um valor, uma sobra, vamos dizer assim, de 2i sobre L, porque é engaste e engaste. 3i sobre L. Lembrando sempre que o L é isso aqui. O L é isso aqui. Certo? Observe que o apoio está para esse lado. Se eu pego esse tramo aqui, ó, o apoio está para o outro lado. Significa então que o 3i sobre L vai inverter, não é no apoio, vai ser aqui então no engaste. Inverteu, 3i sobre L, aqui no engaste. Agora, nesse caso aqui, é quando ocorre deflexão. Da estrutura. Aí aqui, 3i sobre L ao quadrado. E aqui, 6i sobre L ao quadrado. O que acontece aqui? Utilizando ainda essa estrutura, essa viga aqui do primeiro exemplo, né, esses tramos, eu vou montar aqui no tramo 1, então, tramo 2, que é mais complicadinho. Como que seria calculado aqui então? 4
aí do lado de cá, sobre L, e do lado de cá, né, aqui, ó, seria 2 aí sobre L. E o que seria isso daqui, então? É o coeficiente de rigidez. É o K. Então, aqui montando a nossa estrutura secundária dessa viga. Ficaria assim. K, 0, apoio, K1, K2, KB1, KB2, na verdade, e KC. KB2 vai ser isso daqui, e KC, isso daqui. KA é 0, e o KB1 vem do primeiro tramo aqui, 3 aí sobre L. Essa aqui é a nossa estrutura 1, que é uma estrutura secundária. Se tivesse 3 tramos, teria estrutura 1 e estrutura 2. Teria que fazer esses coeficientes aqui para cada ponto, para cada deslocabilidade, para cada ponto enrijecido. Então vamos aqui para o passo 3. Que é o cálculo dos deslocamentos. Aqui começa a aparecer os sisteminhas lineares, né, os sisteminhas lineares que eu comentei aí no começo. Eles são chamados, né, deslocamentos. Então, D, B, D, C, D, D, e assim por diante. Certo? Depende do apoio. No caso aí do nosso exemplo, só tem um apoio, então A, B, C. A gente vai ter deslocamento aqui no apoio do meio, no apoio B. Então teremos apenas o DB. Quando tem um só assim, fica mais simples a conta, apenas uma equaçãozinha de primeiro grau. Como que seria então essa equaçãozinha? Vou voltar aqui. Vou pegar essa folhinha para ser mais fácil explicar. Você vai ter esse momento aqui somado, mais, lembrando que aqui você vai somar também os dois, vezes a nossa incógnita dB. Então aqui no caso a nossa equação é MB mais somatório KB vezes dB. Simples. Uma equaçãozinha aí de primeiro grau. Agora, quando temos de dois pontos de deslocabilidade, dois deslocamentos para mais, já começa a complicar um pouquinho, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai montar um sisteminha para resolver, para encontrar, né, essas variáveis, essas constantes. Desculpa. Que aqui vai ser uma constante. Como que eu vou montar esse sistema? Quando tem dois tramos ou mais, volta a folhinha para cá de novo para explicar. Quando tem dois tramos ou mais, você vai ter, por exemplo, MB. Se tivesse mais um tramo aqui, ó,
MC, né? Ia ter uma soma aqui. Aqui ele fez MC. Certo? Aqui, mesma coisa, teria uma somatória KC. Então vai ser o sisteminha aqui. MB mais KB1 vezes DB mais KB2 vezes DC igual a zero, e MC mais KC1 vezes DB mais KC2 vezes DC. Monta esse sisteminha. MBMC tem, KB1, KC1 tem, KB2, KC2 tem. Minhas incógnitas são DB e DC. Resolvo o sistema e encontro os meus deslocamentos. Feito isso, agora temos os momentos de partida, os coeficientes de rigidez e as constantes de deslocamento para cada apoio. Então aí já podemos ir para o passo 4. Que é a determinação dos momentos fletores, é uma das partes mais importantes do seu cálculo. E essa aqui podemos dizer que é a hora da verdade. Aqui os momentos calculados nos pontos de deslocabilidade devem ser iguais em grandeza, mas de sinais opostos, pois se trata do equilíbrio da estrutura. E para o cálculo deles, a fórmula segue a mesma sequência lógica das fórmulas para encontrar os deslocamentos, porém pegando, no lugar dos somatórios, os valores para cada ponta das barras isoladas. O que eu quis dizer aqui? O momento aqui, ó. Aqui, vou demonstrar aqui. O momento, quando eu calcular ali o momento fletor, desse lado aqui, provavelmente vai estar nesse sentido, né? Então esse negativo menos o momento tem que ser semelhante a esse aqui. Semelhante não, tem que ser igual. Eles têm que ser iguais de intensidade, mas sentidos diferentes. Positivo, negativo. Iguais, porém sentidos distintos. Então aqui o nosso MB1 vai ser o valor do momento ali, né? Do MB1 mais K B1 vezes DB. Logo, o meu MB2 vai ser MB2 mais KB2 vezes DB. Ou seja, MB1 mais KB1 vezes o meu deslocamento B. Tá aqui. Esse vai ser os momentos fletores. Lembrando que esse daqui tem que resultar o valor igual a esse daqui. Esses dois aqui, ó. Iguais. Porém
sentidos opostos. Agora o passo 5 é o cálculo das reações de apoio. Nesse passo aqui é interessante a gente colocar aqui os momentos de partida, não, os tramos. No tramo 2, vou ter esse momento, vou ter esse, calculei aqui. Tramo 1, vou ter esse, calculei aqui. E os carregamentos que eu tinha lá no início. Os carregamentos que tinha lá no início. Tem esse momento. Esse momento aqui é calculado. Esse daqui eu tenho MB2. Tenho essa carga aqui, que tem essa carga pontual. Essa carga aqui. Carga pontual. Carga distribuída aqui. Calculo normalmente aí que nem a gente é acostumado com somatório forças em y igual a 0 e somatório de momento igual a 0, vira biapoiado, encontro as reações deles. E podemos partir agora para o último passo, sexto passo, que é os diagramas. Com estes valores das reações, montamos o diagrama de esforços cortantes, como em qualquer outra viga, e após montar o diagrama das cortantes, falta apenas calcular os momentos fletores. Eu costumo calcular pelas áreas das cortantes, lembrando que eles precisam bater com os valores que calculamos aqui no passo 4, no apoio, né, principalmente. E pronto, você agora tem todos os detalhes, passo a passo, para resolver com mais tranquilidade suas vigas, pórticos, etc., que sejam hiperestáticas. Eu sei que é muito conteúdo teórico, é muita coisa para um vídeo só, e talvez não dê para pegar tudo de primeira só vendo a explicação aí do roteirinho que eu fiz para vocês. E é por isso que eu preparei esse exercício dessa viga que está aparecendo aí na tela de vocês, que é para solucionar de vez todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou fazer bem detalhado, passo a passo, e isso é o assunto do próximo vídeo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sabendo a hora que eu vou postar, o dia que eu vou postar esse vídeo, e volte para assistir ele, que eu tenho certeza que aí sim você vai ficar com o menor número de dúvidas possíveis. Tá bom? Me sigam nas redes sociais, estou deixando aí meus perfis do Instagram, o pessoal e o do canal. Eu agradeço por terem assistido até aqui, um abraço e volte sempre que precisar de mim.